Bom dia, amada igreja, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos juntos mais uma vez nessa manhã para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje, então, nós vamos iniciar uma nova série de estudos. E dessa vez, os estudos estão intitulados como Disciplinas Espirituais, Práticas Possíveis e Necessárias. Será que a Bíblia nos aponta algumas disciplinas que podem nos direcionar, nos ajudar, nos auxiliar na nossa caminhada cristã? Será que nesse tempo que a gente tem vivido, um tempo tão difícil, a palavra de Deus pode nos dar firmeza e condições de permanecer firmes até o fim? Logo de cara, a resposta é sim. A palavra de Deus tem tudo aquilo que você e eu precisamos. A palavra de Deus tem todo o alimento que a igreja do Senhor, o povo de Deus, necessita. Eu quero então hoje começar com vocês a falar sobre disciplinas espirituais. A ideia é então fazermos encontros menores, não muito grandes, não muito extensos, para que a gente possa aproveitar melhor por ser vídeos pequenos, ministrações pequenas, possamos ir, voltar, rever, né? E aí, quem sabe, com a Bíblia, um caderno, uma caneta, um papel, a gente possa anotar e aí refletir sobre esse assunto. Então, venha comigo, vamos, nesse tempo, estudar um pouco que é a palavra de Deus e qual é o propósito dessa nova série. Vamos orar então, pedir ao Senhor que ilumine a nossa mente, aqueça o nosso coração e nos dê a graça de trilharmos aí pelos caminhos das disciplinas espirituais. Pai, nós te louvamos nessa manhã, te bendizemos porque Tu és Senhor, Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Louvado seja o Teu nome por tudo que o Senhor é. Nessa manhã, ó Deus, nós queremos mais uma vez declarar que a nossa dependência está no Senhor. E queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito ministre em nós e que a cada encontro, Senhor Deus, dessa nova série, a cada meditação nos domingos pela manhã, o Teu Espírito nos direcione, o Teu Espírito fale conosco através da Tua palavra e que possamos, ó Deus, redescobrir, quem sabe, disciplinas, práticas que foram e ficaram, Senhor Deus, esquecidas da nossa vida no decorrer do tempo, diante das situações. Por isso te pedimos, nos ajuda nesta manhã, ajuda o Teu povo, ajuda a Tua igreja. E assim, ó Deus, nós queremos desde já entregar tudo nas Tuas mãos. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado para conosco. Obrigado por tão grande salvação em Cristo Jesus. Te louvamos e te bendizemos nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Eu quero então a meditação de hoje começar convidando você a abrir a sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, verso 8, que diz assim: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, colherá vida eterna. Quem semeia, então, para a própria carne, colherá corrupção, mas aquele que semeia para o Espírito, colherá, então, a vida eterna. Hoje nós começaremos essa série, uma nova série intitulada Disciplinas Espirituais, Práticas Possíveis e Necessárias. Essa série vai ser baseada no livro Celebração da Disciplina, de Richard Foster. E esse livro vai abordar 12 disciplinas espirituais, que estão divididas em 3 categorias. Richard Foster, então, divide essas
essas disciplinas espirituais em 3 categorias. Ele vai falar sobre disciplinas interiores, disciplinas exteriores e disciplinas comunitárias. Disciplinas interiores, ele vai falar da meditação, ele vai falar da oração, ele vai falar do jejum e do estudo da palavra. Essas são as disciplinas interiores. Disciplinas exteriores: simplicidade, solitude, submissão e serviço. Ele vai falar também das disciplinas comunitárias, aquelas que precisam ser exercidas, praticadas no meio da comunidade, no meio do povo de Deus. Ele vai falar confissão, adoração, orientação e celebração. Essas disciplinas, então, elas têm 2 focos. 2 focos bem claros. O primeiro foco é formar Cristo em nós, de modo que dia após dia sejamos, eu e você, nós, a Igreja do Senhor, dia após dia mais parecidos com o nosso Senhor. Se você observar, nós estamos seguindo basicamente a mesma temática que a série anterior, que falava de andar nos passos de Jesus. Agora, nós vamos então colocar isso em prática através de disciplinas espirituais. Gálatas, capítulo 4, verso 19, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O apóstolo Paulo, então, vai falar de Cristo ser formado na igreja. A igreja precisa ter o padrão de Cristo, a forma de Cristo. A igreja precisa exalar o bom perfume de Cristo. O segundo propósito, o segundo foco das disciplinas é trazer o propósito de Deus para as nossas vidas. Qual é o propósito de Deus para você? Qual é o propósito de Deus para mim? Qual é o propósito de Deus para a sua igreja? Paulo, aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, ele vai dizer, texto muito conhecido, no qual ele vai dizer: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse sentido, então, não devemos pensar que as disciplinas espirituais são para gigantes, espirituais, ou para quem dedica o tempo todo para a meditação, por exemplo. Ou ainda pensar que elas estejam além do nosso alcance. Quando se fala em disciplina, logo se imagina o lado ruim. E se pudéssemos melhorar um pouco essa conotação dessa palavra, seria disciplina no sentido de castigo, de firmeza, de chamar a atenção. Mas no nosso caso aqui, disciplina se dá à prática, a você ser disciplinado, a você se organizar a ponto de a sua vida executar essas práticas. Muitos podem pensar, então, que essas disciplinas estejam além, longe do nosso alcance. Longe disso, na intenção de Deus, as disciplinas da vida espiritual
são para seres humanos comuns, como eu e você. Pessoas que têm empregos, cuidam dos filhos, que levantam cedo, que dormem tarde, que andam em transporte público, que enfrentam as dificuldades da vida, enfrentam o engarrafamento, que cuidam de casa, que servem a igreja. Pessoas comuns. Essas disciplinas são para nós. Mas ao pararmos para pensar sobre isso e estudar sobre esse assunto, nós vamos ver que alguns obstáculos se levantam. Há alguns obstáculos no caminho das disciplinas espirituais. Um dos obstáculos é a base materialista da época em que nós vivemos. Ela se tornou, então, tão penetrante que elas têm feito pessoas duvidarem que podem, de fato, estabelecer, ir além no seu relacionamento com Deus. Nós temos estudado às terças-feiras, semana após semana, sobre o Salmo 119. Um salmo muito rico, um salmo muito poderoso, um salmo que exalta, enaltece, engrandece, diz qual é a devida importância da palavra de Deus na vida do salmista. Verso após verso, perícope após perícope de 8 versos, nós temos visto no Salmo 119 que o salmista fala da sua relação com a palavra e a sua relação com o Deus da palavra. Quanto mais ele se dedica a ler e a praticar a palavra e amar a palavra, mais ele nutre também amor pelo seu Deus. A palavra vai gerando no seu coração o amor pelo seu Deus. E ele vai reconhecendo que Deus está acima de toda e qualquer situação, que Deus é poderoso, que Deus guarda os seus. A relação do salmista com a palavra vai trazendo dia após dia diferença na sua vida. Deus quer que eu e você vamos além do nosso relacionamento com Ele. Ele quer que eu e você, nós, tenhamos um relacionamento profundo com Ele. Ele quer que eu e você possamos sair da superficialidade e ir mais profundo, ir na profundidade inesgotável que é o nosso Deus. O nosso Deus é uma fonte inesgotável de alegria, de paz, de contentamento, de misericórdia, de graça, de conhecimento, de perdão, de poder. Por isso que eu e você precisamos a cada dia buscar ao Senhor e pedir a Ele que nos auxilie, para que a gente possa sair de um relacionamento superficial e entrarmos dia após dia num relacionamento com Ele mais profundo, capaz de nutrir a nossa alma, capaz de mudar o nosso ser, capaz de transformar a nossa mente, capaz de mudar o nosso coração. Isso seja externado, isso seja colocado para fora, de forma que isso também venha abençoar o povo de Deus e aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Na prática, simplesmente eu e você, nós não sabemos como explorar a vida interior, isso é fato. Vivemos em uma eterna linha de produção. Isso me faz lembrar quando fiz a minha primeira faculdade, e na aula de psicologia, a professora, ela já tinha uma idade já um pouco avançada para os padrões, brasileiros. Ela já tinha mais de 70 anos. Mas aquela senhora, ela dava aula com entusiasmo. Ela dava aula com um vigor que nós ficávamos impressionados. E ela passou para nós um vídeo clássico. O vídeo clássico era uma linha de produção onde o Charles Chaplin
estava ali com uma chave na mão e ia apertando as portas. Enquanto aquela linha de produção estava numa velocidade em que ele conseguia acompanhar, o trabalho dele estava tranquilo. Só que, com o passar do tempo, aquela linha de produção, aquela esteira, começou a andar cada vez mais rápido. E aí ele perdeu o compasso e não conseguia mais ali apertar aquelas porcas, aqueles parafusos. Assim somos nós. Em muitos momentos nós estamos vivendo numa eterna linha de produção que tem que se fazer. E se fazer por fazer numa linha de produção, em muitas situações, às vezes, a gente não tem ideia do que estamos fazendo. E aí é o que acontecia com Chaplin. Ele tentava apertar, não conseguia, corria mais para frente, aquela situação toda. Mesmo não sabendo, não tendo ideia daquilo que estamos fazendo, mesmo assim nós estamos fazendo. Era a tônica daquele vídeo. Hoje, nós somos envolvidos por pandemias, por problemas mais variados, e aí podemos pensar que essas situações geram mais frustração no nosso coração do que satisfação. E essas situações que vêm sobre nós dia após dia, elas facilmente prejudicam o nosso relacionamento com Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versos 9 e 10, ele vai dizer o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Com isso, diante do que a palavra de Deus diz, e diante da metodologia e diante do curso desse tempo, se nós não nos voltarmos para a palavra de Deus, para os ensinos que a palavra de Deus tem para nós acabamos nos tornando pessoas superficiais. E aí vamos tendo, dia após dia, um conhecimento e um entendimento terceirizado do Evangelho. Eu já não consigo mais ter o meu entendimento, aquilo que o Espírito se revela a mim através da palavra. Mas eu começo a viver de um entendimento do outro, do terceiro, do quarto. Por isso nós podemos ver nesse tempo pessoas que estão no templo, têm cargos, tradições e práticas religiosas, mas não são capazes de experimentar um relacionamento transformador com Cristo. Esse é o desafio. Não basta apenas estar no templo, não basta apenas ter um cargo, uma ação a fazer ali dentro daquele ambiente. Não basta apenas seguir tradições ou práticas religiosas. Nós precisamos, dia após dia, experimentar um relacionamento transformador com Cristo. E aí, precisamos pensar sobre um entendimento errado sobre disciplinas espirituais. Como eu já falei no início, a palavra disciplina, por si só, ela traz um peso. Disciplina não é algo muito comum em nossa sociedade. No Brasil, disciplina não é algo comum, porque, infelizmente, no nosso país, para tudo se tem um jeitinho. Infelizmente, nós somos rotulados como o jeitinho brasileiro de ser, de viver e de agir. Por isso, quando falamos de disciplina, pensamos sempre no ônus, pensamos sempre no prejuízo, pensamos sempre na repreensão. Disciplina, para muitos,
é uma carga, é um fardo, um jugo e, como já dissemos, até um castigo. Entretanto, ao trilharmos seriamente a caminhada cristã, e é justamente isso que o Senhor nos chama a fazer, trilhar essa caminhada, trilhar por esse caminho que é o próprio Cristo, nós podemos então perceber que disciplina é transformação, que disciplina é libertação e que disciplina é mudança. Nós podemos aprender que é impossível ter uma vida de oração sem disciplina. E para isso acontecer, nós temos que dominar o nosso corpo e a nossa mente. Essa tarefa só será possível através das disciplinas espirituais. E algo precisa ser levantado logo de início. É só nos colocarmos a fazer algo que venha agradar a Deus e alimentar a nossa vida espiritual, que as barreiras e as dificuldades logo se levantaram. Mas olhar então para aquilo que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 9, versos 23 a 27, olha o que ele disse. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só levará o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a igreja do Senhor, nós caminhamos para buscar uma coroa incorruptível. Assim, corro também eu, Paulo está dizendo. Não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo vai dizer que a caminhada cristã ela é como uma corrida, ela é como uma prova que os homens se colocam para buscar ganhar um prêmio que é corruptível. Mas nós estamos nessa corrida, nós estamos nessa maratona, nós estamos nessa caminhada para alcançar no final um prêmio que não corrói, um prêmio que não é destruído, um prêmio que não pode ser roubado, uma herança que o Senhor separou para nós. Pedro vai dizer isso na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 1, versos 3 a 5, ele vai falar sobre isso. Ao pensarmos nisso, eu quero então chegar à conclusão da nossa meditação de hoje. Uma conclusão bem breve, para que possamos, a partir da semana que vem, começar a analisar cada uma dessas disciplinas. A disciplina, então, ela é um caminho de transformação. Êxodo, capítulo 33, versos 2 e 3, vai nos dizer o seguinte: enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. O que adiantaria o povo herdar a terra se Deus não tivesse no meio deles? O que faz a diferença no meio do povo de Deus não é se o povo de Deus consegue alcançar aquilo aqui nessa terra, aquilo que tem essa terra nos proporcionar. O que vale na vida do povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, é a presença do Senhor no nosso meio. É o Senhor agindo em nós e através de nós, para que o nome dele seja glorificado.
Ao olhar para essa situação, nós podemos pensar, então, na vida de um homem, de uma mulher, que tem um vício em alguma área. Nós podemos aqui imaginar tantas áreas. Alguns são viciados em pornografia, outros são viciados em jogo, alguns são viciados em bebida alcoólica, outros são viciados em mais diversas drogas, outros têm o vício de roubar, pegar aquilo que não é seu. Há tantos e tantos vícios. Mas a fase mais importante na vida da recuperação, a fase mais importante da recuperação na vida de um viciado, independente de qualquer vício, é reconhecer que ele precisa de ajuda. É reconhecer que tem algo que o atrapalha de viver plenamente. Podemos então pegar esse exemplo para mostrar que só reconhecemos então a importância das disciplinas espirituais quando eu e você aceitarmos que, tendo sido libertos do Egito, da escravidão do pecado, somos um povo ainda de dura serviço. Quantas vezes eu e você somos como o povo de Israel, um povo de dura serviço? Sendo assim, ao praticarmos então as disciplinas espirituais, buscamos não a mudança de pessoas ou da vontade de Deus. Não buscamos que pessoas sejam mudadas ou que a vontade de Deus mude, não. Nós buscamos mudar a nossa própria vida. Nós buscamos, então, a nossa própria mudança. Ao estudar e aplicar as disciplinas espirituais na nossa vida, nós buscamos nos tornar uma massa maleável, para que Deus nos molde segundo a sua vontade. Isso me faz lembrar da figura do olheiro, que ao fazer a sua peça, o vaso, o barro precisa ser molhado, precisa ser bem amassado, para que ele possa tomar liga e assim poder ser uma massa, como dissemos aqui, que o olheiro possa manusear segundo a sua vontade. Assim somos nós. Eu e você somos apenas um montante de barro nas mãos do Senhor, que Ele faz segundo a sua vontade, que Ele molda segundo o seu querer, para que o nome dele seja glorificado. Ao estudarmos as disciplinas espirituais, que o desejo do seu coração e do meu coração possa ser se tornar como esse barro, que não tem forma alguma, mas que o Senhor vai trabalhando, para que esse barro tome forma, seja um vaso, para que o Senhor possa derramar dentro desse vaso um conteúdo que só Ele pode colocar, o seu Espírito. Diante disso, não ache que essas práticas sejam apenas para gigantes da fé. Essas práticas estão para você e para mim. Não se frustre ao falhar. Todos que desejam isso, desejam praticar essas disciplinas, falham. Mas continue tentando. Eu quero te desafiar a não desanimar. E por último, transforme essas práticas em hábitos. Essa é a ideia. E ao final dessa série de estudos, essas práticas se tornem algo habitual na nossa vida. Meditação, oração, jejum e estudo da palavra como disciplinas interiores. Simplicidade, solitude, submissão e serviço como disciplinas exteriores. E confissão, adoração
orientação e celebração como disciplinas que, pela graça de Deus, possamos experimentá-las e desenvolvê-las junto com a comunidade da fé, que é a igreja. No dia de hoje, então, nessa manhã, de forma bem breve, eu quero te encorajar a praticar, a vir comigo juntos, estudarmos sobre essas disciplinas, que são práticas possíveis e necessárias. Que Deus assim te abençoe, que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Vamos orar então. Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Te engrandecemos porque Tu és Senhor, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, o Deus que nos comprou por um alto preço. Pai, nessa manhã nós pedimos ajuda, Deus, dessa caminhada que vamos trilhar agora em alguns domingos sobre essas práticas, ó Deus, espirituais, essas disciplinas, ó Pai, espirituais que precisamos aplicar. São práticas que são possíveis e necessárias na nossa vida, no dia a dia, Pai. Nos ajuda, Deus, a sermos como aquele barro molhado, que seja, ó Deus, esteja ali apto para o olheiro moldar segundo a sua vontade. Pai, se porventura nós somos, e realmente somos, como em muitos momentos, como o povo de Israel, como o povo de dura cerviz, Deus, pela Tua infinita graça e misericórdia, trabalha em nós e nos faz obedientes, submissos ao Senhor e à Sua palavra, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a Tua igreja seja edificada, para que a nossa vida dê frutos, ó Pai, frutos que permaneçam para a glória do Teu nome. Assim, ó Deus, nós oramos. Te agradecemos desde já por tudo, no nome de Jesus. Que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Que Ele te abençoe e te guarde. Que Ele te dê a paz que excede todo entendimento. Forte abraço e fique com Deus.